Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui as últimas informações do Vasco. O Vasco perde para o time do Bragantino, né? E o torcedor tá bastante irritado. E também outra pessoa que tá bem irritado é o Ramon Dias e deu uma declaração muito polêmica. A gente vai acompanhar aqui nesse vídeo, galera, a declaração do Ramon Dias sobre o VAR, né? Sobre a árbitra do VAR. A gente vai acompanhar aqui, né? O Ramon Dias já até pediu desculpa, né? Sobre a fala dele machista, né? Que na minha opinião não cabe isso no futebol, né? Essa intolerância. E o Vasco perdeu porque jogou mal, não tem que culpar ninguém, culpar VAR, culpar árbitro. O Vasco jogou mal, já jogou muito mal. O Vasco não mereceu a vitória, entendeu? Não mereceu. Quem joga desse jeito não merece a vitória, entendeu? Aí o cara vem fazer uma declaração porque ficou boladinho que o time perdeu. Totalmente errado, galera. Vamos acompanhar aqui as últimas informações do Vasco. Vamos acompanhar também o que o Ramon Dias falou do VAR. Que vinha de um bom resultado, mas aparentemente o que chamou a atenção nesse jogo foi uma declaração do treinador vascaíno, né? O Dom Ramon Dias. Nós vamos abordá-la? O Ramon Dias vai na sequência. A gente tá vendo o gol do Verratti, que empata o jogo. Isso. Mas o Bragantino faria 2-1 merecidamente. A gente vai mostrar o gol. Vencendo em casa. Agora. Gol do Vitinho. Pouco tempo depois do gol do Vasco, né? O Bragantino teve um primeiro tempo melhor do que o Vasco. No segundo tempo o Vasco conseguiu sair mais, criar mais chance, buscar o empate, finalizar mais. Mas a bola desviou. Essa bola desvia, né? Não vai direto. O goleiro do Vasco. Ainda assim, é bonito. Belo gol do Vitinho. Um belo gol do Vitinho. 2-1 placar final. Depois dessa partida, e a gente mostra agora para vocês, fãs de esportes, teve entrevista do Ramon Dias e ele foi muito infeliz, depois ele pede desculpas, mas ele foi muito infeliz nessa primeira frase na entrevista coletiva. Abre aspas. Com respeito aos árbitros, não podemos falar muito. Na última partida, no estádio do Vasco, uma senhorita, uma mulher, interpretou de outra maneira. Me parece complicado que no VAR, quem tenha que decidir seja uma mulher. Porque o futebol é tão dinâmico, com ações tão rápidas. Hoje, não sei se o árbitro também não viu o lance, que me pareceu pênalti. O Vasco está crescendo, competimos, fecha aspas. Bom, depois desta entrevista desastrosa do Ramon Dias, ele pediu desculpas. Vamos mostrar para vocês. Interpretou algo mal de mi declaración, quiero pedir disculpas, pero me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede decidir, tener una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR en las decisiones tan importantes que hay en juego en todo. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención. Un saludo a toda la gente de Vasco e que vamos a seguir lutando. Um abraço grande. E com saludo todas as mulheres também do Brasil e todas o pessoal que trabalha na arbitragem, as mulheres que ali estão trabalhando. Bom, André Kfouri, ele foi mal interpretado. Não, assim, honestamente eu não sei. A gente até agora aqui só elogiou praticamente a comunicação, a forma como o Ramon Dias se dirigiu à torcida, representa o Vasco desde que ele chegou na campanha tão sofrida no ano passado no Campeonato Brasileiro para evitar o rebaixamento. Mas hoje ele foi muito mal e eu não sei se a explicação dele me convence. Porque independentemente de ser mulher ou homem, a explicação dele é que na cabeça dele, não deve ser apenas uma pessoa, a decisão não deve ficar apenas a cargo de uma pessoa no que diz respeito ao VAR. Isso foi o que eu entendi do concerto, da segunda declaração, quando ele pede desculpas. Mas independentemente de ser homem ou mulher, sempre é uma pessoa só. Quem é o árbitro do VAR? Está lá na escala, fulano de tal ou fulana de tal. Sim. Por que ele fez questão de dizer que foi uma mulher que decidiu, na opinião dele, algo errado na rodada anterior? Esse para mim, esse é o ponto. Não é que era uma decisão tomada até pouco tempo atrás por várias pessoas e agora é uma só. Não, sempre é uma pessoa. Por que ele chamou atenção para o fato desta pessoa, na primeira rodada, no jogo do Vasco em casa, ter sido uma mulher?
Esse é o ponto. E isso ele não explicou. Pois é, e ele repete, né? Ele fala uma mulher, futebol é uma rápido, mulher, uma futebol senhorita. é muito rápido. Que o futebol é muito rápido. Inclusive, dá a entender que as mulheres são devagar, elas não conseguem ver, o que dá a enxergar. entender, exato. E outra coisa, não é o VAR que toma a decisão sozinho, né? Não é. Mesmo ou uma mulher ou um homem, o VAR tá ali, ele chama para a revisão, e tá todo mundo falando, aquela agonia toda de todos os áudios que a gente ouve. Então, assim, é realmente desculpinha de quem erra em entrevista porque ele foi machista. Muito machista. E se a gente olhar, assim, tecnicamente para a coisa, o lance mais gritante do jogo que ele se refere foi um pênalti que o Lucas Piton cometeu, que a árbitra de VAR, a árbitra de vídeo, recomendou que fosse marcado. Sim. E o árbitro de campo, um homem, o Flávio Rodrigues de Souza, que foi afastado pela CBF, ele peitou a recomendação da árbitra de vídeo e não marcou o pênalti. Um erro, um erro. O Vasco foi ajudado, assim, para usar os termos que o Ramon Dias... O Vasco foi ajudado por um homem, porque uma mulher que estava lá, comandando a arbitragem de vídeo, recomendou um pênalti que deveria ter sido marcado. Então, assim, do ponto de vista técnico, da reclamação em si, está errado. E da questão de gênero, então, nem se fale. Um pensamento extremamente arcaico do Ramon Dias. Bom que ele se desculpou, acho que vida que segue, tá tudo certo nesse sentido, mas foi, assim, chamou a atenção de maneira, uma manifestação machista ou misógina como essa, de maneira tão clara, né? A nossa primeira reação aqui é que nem o dia do chicote, assim, você fala, não, isso não está acontecendo. Mas, isso aí é uma esquete no Porta dos Fundos, sei lá. Sim, cometeu um erro, se desculpou pelo erro. Meu Deus. Vida que segue, que fica ali. Ainda mais de um cara que costuma se comunicar muito bem. Exato. Que coisa. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, a gente já vai fazer uma pausa, mas antes, a Arena Barueri, a gente volta com personagens do jogo Palmeiras 0, Internacional. Galera, o Ramon Dias, na minha opinião, vacilou, ficou irritadinho porque o Vasco perdeu, essa é a realidade, ele não gostou, né, do resultado do Vasco, e na minha opinião foi um resultado muito ruim, o Vasco não apresentou um bom futebol, né, o Vasco não mereceu a vitória, não tem como você chegar e falar, o Vasco mereceu, não mereceu, então não tem por que ficar irritado, entendeu? O Vasco não jogou bem hoje, o Vasco precisa abrir o olho, né, o Vasco não pode cair nessa rota de colisão, vence o primeiro jogo, perde o segundo, não pode, o Vasco tem que começar a ter regularidade. O primeiro fato que para você se manter no Campeonato Brasileiro se chama regularidade. Um time no Campeonato de Pontos Corridos que não tem regularidade, simplesmente ele briga contra o rebaixamento. No mínimo, a regularidade que eu falo que é no mínimo você vencer os jogos em casa. O Vasco já concluiu a primeira etapa, jogou em casa contra o Grêmio, venceu. Jogou fora de casa, perdeu. Agora vamos ver o próximo jogo em casa. O Vasco vai vencer. Na minha opinião, é assim que funciona o Campeonato Brasileiro. Você tem que vencer uma parte dos jogos fora de casa e uma boa parte dos jogos em casa. Ser obrigado pelo menos 80% a 70% vencer em casa e 50% fora de casa. Aí você somando isso, você tem uma regularidade e você consegue se manter no mínimo aí meio de tabela do campeonato. Agora vamos ver se o Vasco realmente esse ano, o Vasco não vai brigar pela parte de baixo, né? Porque vai ser muito ruim, vai ser o segundo ano o Vasco brigando assim, não dá, o torcedor não aceita mais a situação do Vasco. O Vasco muitos anos sem conquistar títulos, o Vasco não consegue montar um elenco que bata de frente com as outras equipes do futebol brasileiro, com as grandes equipes, né, que tem camisa também igual o Vasco tem uma grande camisa, mas tem outras equipes que estão muito à frente, anos-luz à frente do Vasco, que times que já tem, você pode botar o próprio Flamengo, que já tem uma dívida aí quase a zero, né, se for contar, né, enquanto do Vasco a dívida não para de crescer, mesmo com a SAF, né, a SAF não quer dizer que a dívida zerou, porque a SAF ela não vai chegar e vai injetar, vou botar 800 milhões e vou pagar a dívida, não é assim. Não é assim, SAF é uma empresa, ele quer lucro e nesse momento, né, a SAF ele não vai fazer grandes investimentos, apesar que a SAF investiu um valor até alto, né, pela realidade assim do Vasco, mas assim, ainda é muito pouco ainda, né, o Vasco precisa começar a chegar nas grandes competições, chegar nas grandes finais aí para poder ter uma receita alta e poder ter um retorno, né, porque o SAF não vai botar dinheiro sem antes ter um retorno e o Vasco perdeu. Vitória do Bragantino, o Bragantino mereceu a vitória, galera, e não tem o que ficar chorando, ficar reclamando, né, o Vasco perdeu, né, porque quando é a favor, né, ninguém reclama e quando é contra, todo mundo quer reclamar do VAR, tem que reclamar também quando for a favor, falar, poxa, o VAR me favoreceu, reclama também, não foi o caso, né, então na minha opinião, muitas coisas ainda tem que mudar no futebol brasileiro e a fala do Ramon Dias foi péssima,
Voltou atrás, pediu desculpa, ok, mas que foi uma fala bem preconceituosa e machista, obviamente que foi, no momento dele de irritação, né? Mas eu achei muito errado isso que ele fez, né? E é isso aí, agora a bola para frente, vamos ver nas próximas rodadas como que o Vasco vai conseguir entrar em campo, né? O próximo jogo do Vasco é jogo importantíssimo, né? Clássico, né? O Vasco vai ter um clássico pela frente, né? Teremos aí a equipe do Vasco jogando contra o Fluminense no jogo do sábado, né? Sábado, 4 horas da tarde, Fluminense e Vasco da Gama no Maracanã, comando de campo da equipe do Fluminense.